Opa, beleza? Estamos chegando com mais uma videoaula sobre a história da República Federativa do Brasil. Muito prazer, professor Ralph Costa chegando na área e a partir de agora vamos estudar sobre as realizações do governo provisório. Mas antes, quero pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar aquele super like, que isso fortalece bastante o nosso canal. Vamos à nossa vinheta e na sequência daremos continuidade aos nossos estudos. Bacana, muito bem, estamos de volta logo após a nossa vinheta e agora vamos iniciar dando continuidade aos nossos estudos sobre a República Federativa do Brasil. As realizações do governo provisório é o nosso tema da aula de hoje, aula de número 6, para você que está acompanhando o nosso curso sobre a República Federativa do Brasil. Durante o governo provisório, deu-se início à modernização do Estado brasileiro. Em 18 de novembro de 1930, criou, através do Decreto 19.408, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Em 15 de dezembro de 1930, pelo Decreto número 19.488, reduz o número de feriados nacionais de 12 para 6. Este decreto, número 19.488, eliminara o feriado de Tiradentes, o qual foi restabelecido pelo decreto número 22.647, de 17 de abril de 1933. Em 1931, criou o Correio Aéreo Militar, depois denominado Correio Aéreo Nacional, e o Departamento de Aviação Civil. Em 11 de abril de 1931, o decreto número 19.851 disciplina o ensino superior no Brasil, dando preferência para o ensino superior ministrado em universidades. Em 16 de maio de 1931, pelo decreto número 20.003, é criado o Conselho Nacional do Café, substituído em 10 de fevereiro de 1933 pelo Departamento Nacional do Café, através do decreto número 22.452, posteriormente mudado para Instituto Brasileiro do Café, IBC, durante o segundo governo de Vargas. Em 1º de outubro de 1931, pelo decreto número 20.466, é estabelecido pela primeira vez o horário de verão no Brasil. Em 26 de dezembro de 1931, criou, por meio do decreto número 20.859, o Departamento de Correios e Telégrafos, atual ECT. Em 11 de janeiro de 1932, o decreto número 20.931 regulamentou no Brasil o exercício da medicina, odontologia, medicina veterinária, da enfermagem e da profissão de farmacêutico. Em 21 de março de 1932, instituiu, através do decreto número 21.175, a carteira de trabalho ou carteira profissional. Em 22 de março de 1932, através do decreto número 21.186, foi garantida aos trabalhadores do comércio a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 48 horas semanais. Em 4 de maio de 1932, através do decreto 21.364, essa duração da jornada de trabalho foi estendida aos trabalhadores da indústria. Em 1º de junho de 1933, através do decreto 22.789, criou o Instituto do Açúcar e do Álcool, IAA. Em 23 de janeiro de 1934, pelo decreto número 23.793, criou o Código Florestal, vigente
até o 1965. Em 6 de julho de 1934, através do decreto número 24.609, criou o Instituto Nacional de Estatística, atual IBGE. Em 10 de julho de 1934, pelo decreto número 24.642, foi criado o Código de Minas, que vigorou até o 1940, quando foi substituído por outro do mesmo nome. Este Código de Minas, de 1934, foi muito criticado por Monteiro Lobato, e em cartas que considerava restritivo quanto à lavra de petróleo. Em 10 de julho de 1934, pelo decreto número 24.643, instituiu o Código das Águas, que, com alterações, ainda está em vigor, segundo a Casa Civil da Presidência da República. Em 12 de dezembro de 1930, através do decreto número 19.482, é fortemente restringida a entrada de imigrantes no Brasil, medida que vigorou até o 1933 para evitar o aumento do número de desempregados, na época chamados de sem trabalho, e também exigido por este decreto que todas as empresas brasileiras tenham pelo menos 2/3 de trabalhadores brasileiros em seus quadros, a lei dos 2/3, para proteger o trabalhador nacional. A partir de 1931, se generalizou no Brasil o cargo de prefeito municipal e, em definitivo, se concretizou a separação dos poderes na esfera municipal de governo. Na República Velha, somente poucos municípios tinham o cargo de prefeito e prefeitura municipal. Outros eram governados por intendentes, eleitos pela Câmara Municipal, e a maioria dos municípios era governado pela Câmara Municipal. Em 19 de março de 1931, pelo Decreto 19.770, é regulamentada a sindicalização das classes patronais e operárias, tornando-se obrigatória a aprovação dos estatutos dos sindicatos trabalhistas e patronais pelo Ministério do Trabalho. O decreto número 19.808, de 28 de março de 1930, suspendia a execução da lei número 4.982, de 24 de dezembro de 1925, e do respectivo regulamento que concedia férias anuais de 15 dias e que foi regulamentada pelo decreto 17.496, de 30 de outubro de 1926, e estabelece nova modalidade para a concessão de férias a operários e empregados. Este decreto foi depois alterado pelo decreto número 23.103, de 19 de agosto de 1933, que regulamentava a concessão de férias aos empregados em estabelecimentos comerciais e bancários e em instituições de assistência privada, bem como em secções comerciais de estabelecimentos industriais. E pelo decreto número 23.768, de 18 de janeiro de 1934, regulava a concessão de férias aos empregados na indústria sindicalizados. Getúlio conseguiu o restabelecimento de relações amistosas entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica, muito influente naquela época, e que estava rompida com o governo brasileiro desde o advento da República e do casamento civil. O restabelecimento do ensino religioso nas escolas públicas, em 30 de abril de 1931, pelo decreto número 19.941, facilitou esta reconciliação com a Igreja Católica. Em 1931, veio ao Brasil, a convite do governo provisório, o especialista em finanças, na chamada Missão Niemeyer, para reestruturar as finanças do governo brasileiro, a oportunidade que foi sugerida por Niemeyer a criação de um Banco Central. Em agosto de 1931 foi declarada uma moratória e renegociada a dívida externa brasileira
com um fundo de LOA de 3 anos, contado a partir de outubro de 1931, autorizado em 2 de março de 1932 pelo decreto número 21.113. Foi permitido e regulamentado pelo decreto 21.111, de 1º de março de 1932, a propaganda comercial nas emissoras de radiodifusão. Antes de se permitir anúncios comerciais nas rádios, estas eram financiadas por clubes de ouvintes. Foi também por aquele decreto regulamentada as concessões de estações de rádio no Brasil e vigorou até o 1962, quando surgiu o Código Brasileiro de Telecomunicações. O decreto número 21.366, de 5 de maio de 1932, declara que o segundo domingo de maio é consagrado às mães. Juarez Távora, Getúlio Vargas e o então interventor da Bahia, Juracy Magalhães, um ano após a vitória da Revolução de 1930, os dois romperam com Getúlio, depois do golpe de 1937. Em 12 de outubro de 1931, foi inaugurada a estátua do Cristo Redentor. Foram abolidos e proibidos em 17 de maio de 1932, pelo decreto número 21.418, os antiquados impostos sobre o comércio interestadual e sobre o comércio intermunicipal, extinguindo-se as barreiras nas fronteiras interestaduais. Também no mesmo dia, o decreto 21.417-A regulamentou as condições do trabalho das mulheres nos estabelecimentos industriais e comerciais, ordenando que se pagasse a elas salários iguais aos dos homens e proibindo o trabalho a gestantes 1 mês antes e 1 mês após o parto. Foi proibido, em 7 de abril de 1933, os juros bancários abusivos, através do decreto número 22.626, conhecido como Lei da Usura, não revogado até hoje. Em 15 de janeiro de 1934, pelo decreto número 23.746, é revogado o decreto número 4.743 de 1923, que era uma lei sobre crimes de imprensa muito repreensiva, chamada de Lei Infame, e são anistiados todos os condenados por aquele decreto. Em 1934, é iniciada a construção do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. As obras foram concluídas em 1936. Em 10 de julho de 1934, o decreto número 24.645 estabelece medidas de proteção aos animais. Este decreto ficou conhecido como Lei de Proteção aos Animais. Está ainda em vigor, ok? Realizaram-se seguidas e grandes queimas de café, de 1931 até o 1943, em um total estimado entre 50 a 70 milhões de sacas, em Santos e em outros portos, para a valorização do preço do café, o qual tinha caído muito durante a Grande Depressão de 1929. O total de sacas de café queimadas equivalia a 4 anos de produção nacional. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, alunos e alunas, é com grande satisfação que chegamos ao final de mais uma aula. E essa aula de número 6 deu para perceber que tem vários decretos, muitos decretos foram citados, e é uma aula de conhecimentos, vamos dizer, de realizações de fato do governo provisório, como é o tema de fato da nossa aula, né? As realizações do governo provisório. Lembrando, pessoal, que na próxima aula iremos estudar sobre o Estado Novo. O Estado Novo, que é o período correspondente, que vai de 1937 ao 1945, certo? Então você não pode perder, fica acompanhando nossos vídeos, porque as nossas aulas estão cada vez mais ficando melhor, beleza? Obviamente
que desde a primeira aula para cá foi realizado pesquisas, estudos, nossos textos são de credibilidade, certo? E é de suma importância que você compartilhe nossos vídeos para divulgar para a galera, divulga para os amigos, para a família, para o pessoal da turma, se você faz curso de História, de Geografia, seja lá o que for. Se você é apenas um curioso da historiografia mundial, compartilha, dá aquela força para a gente. Pessoal, este é o canal do professor Ralph Costa. Se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. E não esqueça de ativar o sininho das notificações e deixar aquele super like, que isso fortalece bastante o nosso canal. Fé em Deus, fé na vida. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Professor Ralph Costa vai ficando por aqui. Tchau, tchau!